Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Estélio Luna, eu sou da Unesp Botucatu, trabalho como professor desde 1987, portanto há mais de 30 anos, e especificamente na área de bem-estar animal nos últimos 30 anos e na área de dor, mais especificamente focando em escalas de avaliação da dor, vamos dizer aí nos últimos 20 anos, tá bem? Então espero poder contribuir com esse curso de formação para membros da CELA, que foi uma ideia fantástica e que eu acho que vai ajudar um pouco vocês na hora de avaliar os protocolos de pesquisa. Então, vamos lá! Vamos começar com um breve resumo do que eu vou falar. Foi uma tarefa um pouco difícil em uma hora, mas vamos que vamos. A importância da dor, por que avaliar a dor, como fazer essa avaliação, como tratá-la, os graus de invasividade, o ponto de intervenção humanitário e, finalmente, a eutanásia. Então vamos começar com a importância da dor. A primeira premissa é que todos os seres vertebrados, porque a lei ela só inclui os seres vertebrados no processo de avaliação de uma comissão de ética, embora, por exemplo, um octopus, um polvo, certamente tem ciência, assim como outros seres, uma lagosta, um caranguejo, etc., mas infelizmente não faz parte da lei. Todos os seres que são vertebrados, eles têm um processo de ciência, que é a capacidade de sentir não só dor, mas também sofrer prazer, medo, emoções. Então esse conceito é muito importante para até tomadas de decisões de enriquecimento ambiental e como a gente vai manejar esses animais. Ou seja, esses seres, eles sofrem, eles têm esse atributo da ciência. A segunda premissa é a negligência. Embora pareça uma palavra um pouco forte, né, negligência, mas é um fato. E eu vou mostrar para vocês por quê. Então esse é um estudo que nós publicamos recentemente em 2020, é um estudo que nós fizemos no Brasil, embora esses dados possam ser extrapolados também para outros países. De 2.000 cientistas, tivemos 106 respostas, nos quais 61% dos estudos experimentais que essas pessoas responderam, que é uma boa amostragem para o Brasil inteiro, culminam em dor. Então é importante que num processo de comissão de ética, esse quesito seja muito avaliado. Muitas vezes o estudo ele não tem uma relação direta com a dor. Né? Às vezes é um estudo que vai avaliar um outro processo, uma substância, etc. Mas os animais vão sofrer dor nesse processo. Então é importante que seja muito bem definido esses protocolos nesse quesito. 63% desses estudos usavam uma escala de dor, ou seja, 37%, quase 40% não usavam. Isso já é uma falha muito grande. Então, primeiro ponto, todo estudo que tem dor deve usar uma escala para avaliar a dor, porque senão acaba sendo subestimada. E uma boa parte desses estudos não usavam analgésicos, o que é um ponto crítico para nós. E quando a gente vai olhar o grau de invasividade desses estudos, nós percebemos que uma parcela grande está relacionado com quadros que podem culminar em dor relativamente intensa. Por exemplo, 30% seria um grau de invasividade 3. Né? O grau 2 já seria um pouco menos intenso, e o grau 1 praticamente considera-se que não haveria dor, né, e sofrimento nesses animais. É muito importante chamar a atenção aqui que quando se for avaliar um projeto, é comum os pesquisadores subestimarem o grau de invasividade deles. Então é comum às vezes a gente receber projetos que estão lá grau de invasividade 2, quando na verdade foi feita uma cirurgia, por exemplo, de castração, que não é uma cirurgia menor. Então já teria que ser incluído como grau de invasividade 3. Então, primeira dica importante. Aqui as espécies mais usadas, percebam que predominam ratos e camundongos, então na maior parte das vezes vamos ter que fazer a avaliação desses protocolos, tanto de dor, de analgesia, em ratos e camundongos. 62%, portanto, dos estudos, se não forem a avaliação da dor, pelo menos cursam com dor. Então, lembrando, isso é muito importante para a gente estar atento nesses protocolos que têm grau de invasividade maior. E 15% não utilizam analgésico, ou seja, bastante. Né? E aí tem que ter uma justificativa muito boa para não se usar analgésico. Normalmente não tem justificativa.
certo? Eu vou fazer alguns comentários. Normalmente há justificativas que não são plausíveis. 77% das instituições de ensino não oferecem treinamento para avaliador. Para suprir essa demanda, eu vou passar para vocês no final um site que nós temos justamente para oferecer esse treinamento em praticamente todas as espécies. Então, já é uma boa fonte de informação para vocês e para outras pessoas também. 24% dos respondentes não tem nenhum treinamento. Isso é temerário, porque para avaliador não basta experiência. Muitas vezes a pessoa fala, não, sou experiente na espécie, eu trabalho com rato há 30 anos. Isso não tem relação com a capacidade de avaliador ou qualquer outro atributo. Então é importante ter treinamento para fazer a avaliação não só da dor ou do fenômeno pelo qual a gente quer avaliar. Portanto, conclui-se que a avaliação e o controle da dor em animais de laboratório ainda são negligenciados no Brasil. Volto a dizer que isso não é uma realidade apenas brasileira. Há um estudo inglês interessante em que autores não usaram, por exemplo, analgésicos em transplante renal bilateral, porque sugeriram que os animais não sentiam dor. E o motivo é justamente porque a pessoa desconhecia a forma de avaliar a dor. Então, isso também é uma negligência. Mas o que é dor? Segundo a Associação Internacional de Estudos da Dor, dor é uma experiência não só sensorial, ou seja, aquela experiência que tem relação com o dano físico, mas também emocional, desagradável, associado com um dano que pode ser real, um dano que ocorreu, né? A gente, por exemplo, se queima, ou potencial, poderia ocorrer. Então, por exemplo, você põe a mão no forno, mas tira a mão antes de se queimar. Então, é um dano potencial. Então, em muitos testes que são feitos em situações de pesquisa, se utilizam esses supostamente danos que seriam potenciais. Então, vai se aquecendo, por exemplo, o teste da cauda, né, no ratinho, a cauda encosta numa região quente, ele vai se aquecendo devagar e antes dele queimar, o animal tira, porque ele fica incomodado, ele tira a caudinha, ou seja, não causou uma lesão, causou um incômodo antes da queimadura. Esses testes ainda são relativamente razoáveis, tendo em vista que o animal ele pode sair do teste, né? Ele pode fugir, né? É que nem o teste da pata também, tem um testinho da pata que ele fica numa placa, ele tira a patinha, ou seja, antes de queimar ele tira. Inclusive esses testes a gente pode fazer até em nós mesmos, vocês vão perceber que incomoda, opa, parece que vai queimar, mas você tira a mão, não queima. Então é importante ver que tipo de teste numa situação de análise desse tipo. Então, por exemplo, um teste que o animal não possa sair, não tenha um comportamento de fuga, esse teste ele não pode ser razoável, né? Tem que ter uma justificativa absurdamente bem montada para um teste que o animal não pode escapar. Em curtas palavras, é importante esse slide pelo seguinte: quando a gente fala em dor, existem dois mecanismos diferentes. Um seria a nocicepção e outro a percepção. O que é nocicepção? É você, por exemplo, colocar a mão no forno e tirar rapidinho. Então, nesse caso, se você põe e tira, não queima, ocorre um fenômeno nociceptivo, mas do ponto de vista de percepção da dor, consciência da dor, isso não é tão importante. É como se fosse um arco reflexo. Uma barata tem isso, qualquer animal, inclusive vertebrado, tem uma reação como essa. Ou seja, não há um sofrimento, porque antes de desencadear uma lesão, você tirou a mão, né? Então a nocicepção ela se resume na transdução, que é a sensibilização do receptor, na transmissão, como se fosse um fio elétrico que atravessa pelo nervo, né, o estímulo elétrico, lá no corno dorsal da medula, na espinha, em que há o reconhecimento parcial daquele fenômeno, e aí a espinha faz tipo uma triagem, se aquilo vai ser importante, vai lá para o cérebro, que é a percepção, como vocês estão vendo aí no neurônio de projeção, e aí sim há um sofrimento. Quando a gente faz intervenções de analgésicos, por exemplo, quando faz um bloqueio anestésico, o estímulo doloroso morre ali na nocicepção, ou seja, ele não chega na percepção. Tanto é que vocês vão no dentista, por exemplo, faz um bloqueio anestésico, lá tá com o aparelhinho lá bombando, né? E você não está sentindo nada.
né, quando o bloqueio está sendo bem feito. Então, você está bloqueando aqui a nocicepção e não está havendo, então, a percepção. Então, sempre quando há bloqueio da nocicepção, a situação está resolvida. Então, o ideal seria fazer anestesia local em todos os casos, né, porque ninguém teria a percepção da dor. Por que a gente tem que tratar a dor? Muita gente, inclusive pessoas que são pesquisadores, confundem o tratar a dor que o animal não vai ter dor nenhum. Então, antigamente, quando eu fiz veterinária, por exemplo, né, me formei em 84, os professores falavam pra gente, não pode dar analgésico para cão e gato ou para animal, porque senão ele vai se mutilar no pós-operatório. Ele vai ficar sem dor nenhuma. Isso nunca vai acontecer. Ninguém fica sem dor nenhuma com analgésico. Esses analgésicos que eu estou falando, opioide ou um anti-inflamatório. Ele vai deixar de ter a dor patológica, a dor clínica, a dor inflamatória, a dor que realmente precisa de tratamento. A dor fisiológica, ele vai continuar tendo, ele vai continuar sentindo dor. Então esse é um conceito errado que muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda têm. Então vocês pegam a figura da esquerda, por exemplo, o cachorrinho lá está muito mal, de dor clínica. Quando ele toma um analgésico, ele fica sem dor clínica, mas com dor fisiológica. Tanto é que ele não está apoiando o membro depois de uma fratura. Então a dor fisiológica permanece. Ele continua defendendo a patinha dele. Ele não vai sair correndo que nem um louco por aí. Tá? Então esse conceito é muito importante. Um conceito muito importante também é que uma dor aguda maltratada, ou seja, quando não se faz um bom protocolo analgésico, ela pode virar, tem grande chance de virar dor neuropática. Tá? Então esse é um conceito fundamental para nós. O que é uma dor neuropática? Aquela que a dor deixa de ser um sinal e passa a ser a própria doença. Exemplo, uma pessoa que sofre uma amputação, por exemplo, um animal, e ele vai sofrer de dor o resto da vida por aquela amputação, mesmo que o membro já não exista mais. Né? É o que a gente chama de dor fantasma. A diferença, então, entre dor aguda e dor neuropática é que a dor aguda é um espinho no pé que você tira e está resolvido, e a dor neuropática é um espinho no pé que fica para sempre no seu pé. A incidência de dor crônica pós-operatória é altíssima. Em seres humanos, que dá para tranquilamente extrapolar para animais, vocês percebem até uma vasectomia, que é uma cirurgia simples, pode ter até 40% de dor crônica para o resto da vida. Amputação até 85%. Nos animais é a mesma coisa, por isso que é muito importante tomarmos medidas de controle da dor efetivas já no transoperatório, no pós-operatório, no pré-operatório, para evitar que isso perdure para o resto da vida. E por que tratar a dor? Obviamente, do ponto de vista ético e do bem-estar animal. Os animais se beneficiam com analgésicos. Então aqui nós temos um vídeo em que, antes da analgesia, o animal apresentava uma reação muito intensa frente a uma palpação. Não queria ser tocado, foi uma castração aqui. E depois do resgate, né, de provermos a analgesia, a gata está super tranquila, não responde à palpação, está noutra atmosfera. Então os animais respondem à analgesia, se beneficiam com a analgesia. Reparação tecidual. Muita gente fala, eu não vou usar anti-inflamatório na minha pesquisa porque a cicatrização, a reparação tecidual vai ser comprometida. Isso não tem fundamentação absolutamente nenhuma. Em estudos, por exemplo, específicos de cicatrização, então a pessoa tira um pedacinho de pele e vai avaliar a cicatrização, aí sim. Isso é verdade, o anti-inflamatório ele pode inibir um pouco a cicatrização. Mas estudos, por exemplo, que vai se fazer uma fratura, um procedimento mais invasivo, o anti-inflamatório e os analgésicos, eles favorecem a reparação tecidual porque vai ter menos edema. Então isso tem evidência científica. Então quem for falar, não vou fazer um estudo, não vou colocar anti-inflamatório, porque meu estudo avalia cicatrização especificamente, tem que ser pele, alguma coisa muito sutil.
uma fratura, isso não tem fundamentação, certo? Ou tem que ter uma justificativa muito forte na literatura. Não pode falar só que não vou fazer porque vai atrapalhar. Tem que ter fundamentação. Uma outra questão que acontece é quando não se faz analgesia, tem reação violenta com risco de injúria. O animal começa a se lamber, se mutilar e perde peso também. Isso não é bom para uma pesquisa. Um ponto muito importante para nós é por que sugerir o uso de uma escala para avaliar a dor. Então, para evitar a negligência, é um grande motivo do porquê nós vamos usar a métrica. E quando eu coloco essa palavra, parece um pouco forte, né? Mas a negligência é deixar de agir quando é necessário tomar uma conduta, principalmente como profissional. Então, para se ter uma ideia, alguns estudos que são publicados na literatura, como transplante renal bilateral ou mesmo transplante de carótide de aorta, os profissionais não ministraram nenhuma analgesia e quando se perguntou para os mesmos a razão de não se administrar nenhum analgésico nesses animais, foi porque não havia dor. Portanto, há uma clara negligência tanto em estudos experimentais como em situações clínicas, clinicamente talvez um pouco menos, com relação ao uso de analgésicos em animais por conta disso, justamente por não se ter uma métrica de dor e não se avaliar a dor em situações tanto clínicas como experimentais. Então, a primeira pergunta que nós temos que saber é se o animal sente dor. Caso o animal não sinta dor, a questão está resolvida. Caso o animal sinta dor, cabe a nós sabermos o segundo passo, que é qual que seria a intensidade da dor que esse animal apresenta. Por que é importante nós sabermos a intensidade? Porque, de acordo com a intensidade, nós vamos fazer a escolha da terapia analgésica mais apropriada, tanto do ponto de vista qualitativo quanto de vista quantitativo também. Então, por exemplo, as doses que nós vamos empregar, associação ou não de fármacos e assim por diante. Então, a intensidade ela é fundamental para a nossa tomada de decisão para o tratamento. Nesse contexto, um ponto muito importante de um instrumento que é avaliador é nos informar sobre qual que é o ponto necessário para uma analgesia de resgate. Então, o que a gente chama de ponto de corte da escala, que seria aquele ponto de intervenção analgésica. E, para tal, uma escala tem que ser validada nesse sentido para que nos forneça essa informação e que a gente ou não faça resgate analgésico nesses animais. Então, muitas vezes, só numa avaliação com uma escala, por exemplo, unidimensional, nós não vamos ter aquela certeza se o animal tem uma dor leve, uma dor moderada ou uma dor intensa. E muitas vezes essa dor entre moderada e leve também nos deixa aquele ponto de interrogação se realmente a gente faria ou não resgate naquele animal. Uma questão muito importante, portanto, num instrumento, numa escala de avaliação da dor, é ver se, quando fizermos o resgate analgésico, se aquele resgate foi eficaz ou não. Por isso que esse ponto de corte nos informa, opa, se está abaixo do ponto de corte de resgate analgésico, significa que o meu tratamento foi eficaz e eu não preciso, pelo menos por um determinado tempo, renovar esse tratamento. E uma outra questão importante que nos responde também esses pontos de cortes e o score que esse animal apresenta numa determinada escala é a duração do efeito daquele fármaco. Então, como que eu sei, por exemplo, que a morfina que eu injetei naquele animal vai durar 3, 4, 5 ou 6 horas, ou até menos ou até mais? Só fazendo uma nova pontuação para ver se realmente está abaixo do ponto de corte. Então, a metrologia, que seria o uso de uma escala, ela é fundamental para nos nortear no sentido do tratamento analgésico que aquele animal vai receber.